Regulamentação dos trenzinhos da alegria é debate no Legislativo Municipal. Juros recua 0,84% para empresas e 0,59% para o consumidor em janeiro. IBGE lança o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA no mês de janeiro. Força Tarefa faz um diagnóstico processual das unidades prisionais da região metropolitana de Fortaleza. E você vai conhecer a Previdência Complementar do ABPREV, além da agenda de concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do Judiciário Brasileiro você confere agora aqui no programa Mundo Jurídico. A Câmara Municipal de Fortaleza realizou esta semana uma audiência pública para debater a questão da regulamentação dos transportes recreativos de pessoas, os chamados trenzinhos da alegria. A proposição foi de iniciativa do vereador Márcio Martins. A audiência pública reuniu parlamentares e representantes do Serviço de Transporte Recreativo de Passageiros. O encontro serviu para debater sobre a criação de uma regulamentação da profissão e do serviço desse tipo de transporte. Segundo os representantes da Associação dos Empresários de Transporte Recreativo, a criação de regras trará mais segurança para a circulação dos trenzinhos pela cidade. Nós queremos que aconteça a regulamentação porque isso favorece a categoria como um todo, onde as pessoas possam levar a alegria, a fantasia, mas também levar a segurança, porque nós trabalhamos com famílias e essas famílias elas têm que vir e se divertir e ao mesmo tempo ter uma opção de segurança, para que a gente possa, junto nesse momento, se adequar àquilo que os órgãos públicos precisam. Nesse serviço há mais de 30 anos, o presidente da associação diz que existem vários trenzinhos transportando passageiros sem um devido acompanhamento para deixar o serviço mais seguro. Por isso, a chamada para um debate com todos os condutores e proprietários é importante. Tem um grupo muito bom aqui que está na associação formada, que a gente consegue coordenar esse pessoal, né? Mas tem um grupo que ainda não está. E a gente vai chamar esse pessoal, está tentando chamar esse pessoal para poder que eles se adequar à nossa associação. Da audiência pública será elaborado um documento entre o poder público e os condutores desse tipo de transporte para servir de base à regulamentação do serviço. A audiência pública reuniu também membros da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. A proposição foi do vereador Márcio Martins. Se tem algo que pode melhorar para a segurança, inclusive, das nossas crianças que andam, nós estamos aqui para debater. Nós estamos aqui para propor o que há de melhor para a atividade. É uma cadeia rica e que nós temos que cumprir o nosso papel da Câmara Municipal, que é o quê? Legislar em favor do povo. E é isso que nós vamos fazer. Fortaleza vai apresentar para o Brasil a melhor regulamentação dessa atividade, que popularmente conhecida como trenzinho, mas o Código Brasileiro de Trânsito chama de TRP, Transporte Recreativo de Passageiro. Também presente à audiência, o vereador Sargento Reginauro destacou a importância da audiência pública para a criação de uma regulamentação justa para o serviço. É um serviço prestado já historicamente dentro da cidade, atendendo aí a questão do entretenimento das nossas crianças, mas a gente precisa sim colocar em discussão, trazer a categoria para cá, ver as questões necessárias de segurança para que o serviço possa sim ser ofertado, observando também o lado das crianças, o lado da sociedade, de quem está utilizando, mas o lado deles, que são trabalhadores, que têm ali a sua fonte de renda pautada nesse serviço, que não pode ser simplesmente suspenso sem que a gente possa discutir isso publicamente. O IBGE lançou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do mês de janeiro. Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de janeiro foi de 0,32%, acima dos 0,15% de dezembro. Em janeiro do ano passado, o índice foi de 0,29%. A maior alta foi no grupo de alimentação e bebidas, que subiu 0,9%. Como esse é o grupo que mais mexe no bolso do consumidor e compromete boa parte do orçamento familiar, há quem tenha sentido o impacto. Osmar tenta substituir alguns alimentos até que outros baixem o preço. Mesmo assim, ele pesquisa. A pesquisa realmente tem que ser muito frequente. De estabelecimento em estabelecimento vale muito a pena a pesquisa porque oscila bastante os preços. Dia da semana também conta muito. Outros centros comerciais, como o Ceasa,
que dificulta às vezes em relação à distância, né, em relação ao ponto de partida de cada um. Mas realmente a pesquisa é absolutamente importante nesse aspecto. Já Expedito trabalha com alimentação, ele vende marmitas, depende também da pesquisa de preços. Compra aonde estiver mais barato. Se não está bom, vai para o outro. Se não está bom no outro, volta para cá mesmo. O bom é aqui. O negócio é pesquisar. Pesquisar. Se tem bom, que é o melhor que tem. Os preços dos alimentos para o consumo em casa cresceram 0,97% em janeiro, após terem subido 0,5% em dezembro. As famílias pagaram mais caro em janeiro por feijão carioca, 19,76% a mais. Cebola, 10,21%, frutas, 5,45% e carnes, 0,78%. O leite longa-vida aumentou 2,1%. Por outro lado, houve redução nos preços do tomate, 19,46%, o que ajudou a conter a alta no grupo de alimentação e bebidas. Em todo o aumento de IPCA, a população de baixa renda é a mais afetada devido ao baixo salário. Fazer a pesquisa, substituir alguns alimentos, né, por outros, e as pessoas já começam a raciocinar de uma maneira mais racional. Se endividar menos ainda, fugir de financiamento, reduzir consumo, priorizar alguns itens indispensáveis. Há 26 anos nascia a instituição responsável por proteger juridicamente o Estado brasileiro. A criação da Advocacia Geral da União foi possibilitada pela Constituição Federal de 88, que a inseriu entre as funções essenciais à Justiça. E para falar sobre a importância do advogado público, bem como sobre suas atribuições, nós conversamos agora com o Procurador Federal, Marceni Félix Filho, e com a representante estadual da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, a advogada da União, Micheline Forte. Então, Marceni, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio novamente. É uma honra, agradecendo novamente, penhoradamente, o convite, para tentar contribuir um pouco com esse seu programa, que já é líder de audiência na comunidade jurídica cearense. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para os nossos telespectadores sobre a composição da AGU. Né? Como é que ela é formada, a AGU? Disseste bem na sua apresentação. A AGU, a Advocacia Geral da União, não é simplesmente um órgão, é uma instituição. Ou seja, ela realmente tem um caráter mais permanente, porque topograficamente, na própria Constituição Federal, ela está inserida no tópico das funções essenciais à Justiça. Certo. Ou seja, é uma instituição absolutamente fundamental para a segurança jurídica, para a estabilização do Estado Democrático de Direito e como função essencial à Justiça, ao lado do Ministério Público, ao lado da própria advocacia privada, liberal também, e da Defensoria Pública, ela tem esse condão, esse mistério de representando interesses públicos, representando o erário, trazer a estabilização, como disse, e a segurança jurídica das políticas públicas, implementar, portanto, tais políticas no que diz respeito a eventual questionamento no Poder Judiciário e fazer a defesa, a recuperação do erário, recompor ativos que foram perdidos e a economia também, né? Certa vez escrevi um artigo no jornal local dizendo exatamente da importância da Advocacia Geral da União para a questão do equilíbrio financeiro e das contas públicas do próprio Estado. Excelente. Não as atribuições do procurador, do advogado da União, enfim, do procurador da Fazenda, do procurador do Banco Central, e aí eu já antecipo um pouco essa composição, né, nessas grandes carreiras que compõem a Advocacia Pública Federal, tem exatamente essa missão de promover também, contribuir também com o equilíbrio das contas públicas e das finanças do próprio Estado. Doutora Micheline, gostaria que a senhora ressaltasse também a missão da AGU, falasse um pouco sobre a missão também. Como o doutor Marceni já adiantou, a AGU ela faz a prevenção da ilegalidade, né? A gente atua tanto no âmbito da repressão como no âmbito da prevenção. A gente previne as ilegalidades, atuando nos processos de licitação e contratos, analisando minutas de atos, tudo que a política pública ela é escolhida pelo gestor público e cabe à advocacia pública dar a efetividade a essa política pública. E também atuamos junto à matéria contenciosa, fazendo a repressão, ou seja, cuidando, sendo a voz do gestor, sendo a voz da política pública junto ao Poder Judiciário.
A ideia da advocacia pública é a defesa da política escolhida pelo gestor. A gente não influencia na política pública escolhida pelo gestor, mas a gente pode até construir a política pública com ele, indicando qual a melhor solução, qual a melhor saída, em vários caminhos. Doutor Marceni, hoje fala-se muito em combate à corrupção, mas esse papel, na realidade, já vinha sendo desempenhado pela AGU há anos, né? Bem da verdade, esse controle prévio de legalidade que nós fazemos já é um combate à corrupção. Verdade. Né? A gente enxerga muito a função nobre, inclusive, do Ministério Público no combate repressivo à corrupção. Mas o combate preventivo é feito exatamente pela advocacia pública. Quando, por exemplo, na análise de um parecer, de uma minuta de convênio, de contrato, ou de um edital de licitação, você visualiza, o colega visualiza eventual direcionamento ou eventual desconformidade com a legislação em vigor, com as portarias, instruções normativas, e aí ele já aponta o erro, já sugere a correção, tá certo? Então, isso já é muito fortemente feito pela advocacia pública no sentido de preventivamente combater a corrupção. Mas também combatemos a corrupção de forma repressiva, de forma ativa, não apenas de forma passiva, tá certo? Nós temos núcleos, setores específicos, recentemente, inclusive, criados e dado bem atenção pelos órgãos centrais no sentido de combater a corrupção. Basta a gente lembrar que os últimos acordos de leniência, inclusive decorrente da Operação Lava Jato, tiveram a participação específica e ativa e determinante da Advocacia Geral da União na recuperação de bilhões de reais para os cofres públicos federais. Inclusive na atuação internacional. Recentemente houve um pedido inédito para bloqueio de conta de pessoa jurídica com sede fora do país, né, uma atuação da Procuradoria Internacional, que pertence à Advocacia Geral da União, no sentido de bloqueio de mais de 100 milhões de dólares para exatamente salvaguardar os interesses de danos que foram feitos decorrente das investigações da Operação Lava Jato. Apenas um exemplo que eu dei da Lava Jato, mas em tantos outros setores, como na questão da Previdência, também no combate à corrupção, como na questão também tributária, os colegas da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, há uma atuação hoje muito forte, um indicativo muito forte também, um apoiamento muito grande também dos órgãos centrais para a nossa atuação cotidiana no combate à corrupção. Nas questões de meio ambiente, como Brumadinho, como Mariana, a AGU ela foi decisiva nas ações civis públicas de recuperação. Exatamente. Danos, basta lembrar também que na questão de Brumadinho, que é bem recente, que nós ainda estamos impactados, a Advocacia Geral da União conseguiu também um auxílio, através de uma decisão judicial muito inteligente, para desbloqueios também dos sinais de aparelhos celulares, para identificar vítimas que estavam ainda sendo procuradas e buscadas pela equipe de socorro. Né? Doutor Marceni, a doutora Micheline falou num importante ponto que foi a atuação da AGU no sentido de contribuir para a execução de políticas públicas. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais desse item, de forma um pouco mais detalhada, mas logo após um breve intervalo. Nós voltamos a entrevistar os advogados públicos, Marceni Félix Filho e doutora Micheline Forte. Doutor Marceni, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a questão das políticas públicas, né? De que forma, efetivamente, a AGU pode contribuir para a execução dessas políticas públicas? Bom, as políticas públicas são executadas pelo Estado. Uma das definições mais felizes e de melhor compreensão do público, em geral, acerca do conceito de Estado, é um conceito funcional. O Estado é serviço público. Então, nós defendemos a segurança jurídica dos serviços públicos e a implementação também desses próprios serviços públicos. Então, basta dizer um exemplo bem prático. O artigo 38 da Lei 8666 de licitações diz que o parecer é obrigatório, né, nos procedimentos licitatórios, o parecer jurídico. Então, a análise jurídica do controle de gastos públicos é feito também com a participação ou com a observação, com a análise acurada da Procuradoria Jurídica do órgão. Então, a atividade de consultoria, atividade consultiva, é muito importante porque ela se insere também no combate prévio de eventual corrupção, no controle prévio de legalidade e até de constitucionalidade. A gente indica que aquele caminho será um caminho mais ideal para o gestor, aquele será o caminho que será questionado na justiça. Então,
Hoje o procurador, ele tem uma participação muito ativa com o gestor, participa das reuniões, nas autarquias que tem colegiado, o procurador ele tem assento no colegiado, no sentido de efetivamente ele ter uma voz na construção da política pública sobre o viés jurídico, né, sobre a sua opinião jurídica. Então não é só representar judicialmente, extrajudicialmente a União. A União, quando eu falo aqui, lê-se a administração direta, né, e seus órgãos, e a administração indireta, as autarquias e fundações públicas. Perfeitamente. Ele também tem esse papel de desenvolver preventivamente esse trabalho, né, de assessoria. De assessoria. O advogado público tem um papel importante de orientar o gestor para que ele escolha a melhor política pública que ele pretende viabilizar. Porque, às vezes, o gestor ele tem até bem intencionado, mas a política pública escolhida por ele não tem como ser viabilizada. E cabe ao advogado público tentar viabilizar a política pública escolhida. E a gente percebe, por exemplo, que o Estado é muito grande, né? Às vezes só nos vem à mente a educação, saúde, mas nós temos infraestrutura, nós temos transporte, nós temos a questão científica, saúde, das pesquisas, né? Das universidades, tá certo? Que nós estamos desenvolvendo muito, o país está crescendo nesse aspecto. Né? Aqui mesmo em Fortaleza, a Fiocruz está sendo instalada, né? Vem para o nosso estado do Ceará. Então, em todos esses aspectos, todas essas expansões de serviço público, há sim uma participação, há uma pena, há um parecer, um aval, uma manifestação jurídica de um advogado público, no caso federal, da Advocacia Geral da União. O senhor tem dados, doutora Micheline, a senhora tem alguns números, tipo quanto foi, deixou de ser desperdiçado em termos de recursos, graças ao trabalho da AGU, ou quantos processos foram manejados? Olha, nós atuamos em mais de 20 milhões de processos. 20 milhões de processos? 20 milhões de processos. São 8 mil advogados públicos, estamos em todos os estados da federação, inclusive onde tem uma agência do INSS, tem um procurador federal na atuação, inclusive. Então, nós estamos em todos os rincões do país, né, na verdade. E assim, eu não tenho números específicos mais atualizados de quanto a gente economizou. Certo. Mas assim, na casa de chega a trilhões. Acho que o último número é 3,1 trilhão, se eu não me engano. Muito representativo. O último quadriênio chegou a mais de 3 trilhões de reais. E nos últimos 3 anos, só nas ações do núcleo de recuperação de patrimônio, de patrimônio, ou seja, nas ações ajuizadas de improbidade administrativa, nós conseguimos 2 bilhões de reais. Certo? Um incremento de mais de 50% decorrente dos últimos 7 anos anteriores a esse período. Então, para você ver o investimento que a instituição está fazendo exatamente nesse setor específico de combate à corrupção. Isso representa ganho para a sociedade. Ganho para a sociedade, confiabilidade, somos esforçados nesse sentido, há um controle interno também muito grande em relação às nossas atividades, isso é bom que a sociedade saiba. Temos uma corregedoria forte. Corregedoria forte, que nós estamos empenhados para contribuir com o crescimento do Estado e da sociedade brasileira. Tomás Senin, nós podemos afirmar então que a AGU é um marco da Constituição Federal de 88? Isso, a Advocacia Geral da União é uma novidade da Constituição de 1988. Antes, essa atividade era feita pelo próprio Ministério Público, então isso foi uma novidade, repito, e em 1993, a Lei Complementar 73, ela veio a detalhar, né, o funcionamento da Advocacia Geral da União. Comenta-se, né, aí eu não posso adiantar muito, que a própria Constituição estaria sendo alterada para melhorar ainda mais, aperfeiçoar, depois desses 26 anos, o funcionamento da Advocacia Geral da União. E isso é muito bem-vindo, porque representa um reconhecimento para nós que fazemos parte dessa instituição, um reconhecimento de que a Advocacia Geral da União não apenas tem assento constitucional, mas o Estado brasileiro e a sociedade está visualizando nesta instituição que ela precisa cada vez mais se aperfeiçoar, melhorar, para dar um melhor se adaptar, à sociedade, para cada vez mais contribuir com essa mesma sociedade. Com certeza. Doutora Micheline, na sua opinião, quais são os principais desafios da advocacia pública? Olha, o nosso principal desafio hoje é de organização. A gente precisa se organizar e é o mote, assim, em todas as áreas nós estamos nos organizando da melhor forma possível para ser mais efetivos, nos profissionalizar mais ainda. Eu tenho certeza que qualquer gestor hoje tem a advocacia como a sua parceira, como a sua... nenhum gestor toma alguma decisão sem ouvir um advogado público hoje. Mas, assim, a gente tem o desafio,
como estamos crescendo, o país o combate à corrupção é incessante, né? A gente tem que se profissionalizar cada vez mais, se estruturar cada vez mais. A gente precisa de estrutura. O nosso maior desafio é de estrutura e a gente está buscando nos estruturar para conseguir alçar o que a Constituição diz que a AGU deveria ser. Tomasini, infelizmente o tempo voa, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e parabeniza aqui de antemão a AGU, o advogado público, né, pelo brilhante trabalho que vem fazendo no sentido de garantir a execução de políticas públicas e abre agora espaço para suas considerações finais. Nós agradecemos em nome dos demais colegas que compõem a nossa instituição, especificamente no estado do Ceará. Tenho certeza que nesse aspecto falo por todos, né, e agradecer esse espaço tão importante para trazer um pouco para a sociedade que nos assiste o que vem a ser essa tão importante e honrada instituição que é a Advocacia Geral da União. Doutora Micheline, suas considerações finais. A gente está completando 26 anos de lei complementar, a Lei Complementar 73, a lei que ela estruturou a Advocacia Geral da União. E, assim, é uma honra para os colegas, né, que depois de 26 anos a AGU ela seja reconhecida. A mídia, hoje, não há uma notícia de jornal que não cite a Advocacia Geral da União ou a atuação. Estamos, como foi dito aqui, em todos os braços, né, em todas as questões mais importantes. O país, a AGU ela está presente, assim. E a gente quer isso, a gente quer estrutura, a gente quer melhoria e quer dar o retorno à sociedade. Porque a gente defende o Estado, mas o nosso mote final é a sociedade. Com certeza, obrigado. Ivelise Maia. Por falar em índice de preços ao consumidor amplo de janeiro, também em relação a janeiro, empresas e consumidores que contraíram alguma modalidade de crédito no mês já conseguiram taxas médias de juros de 0,84% e 0,59% respectivamente, mais baratas que as médias praticadas no mês de dezembro. É o que aponta a pesquisa divulgada hoje pela Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a ANEFAC. A taxa de juros média geral para a pessoa jurídica apresentou redução de 3,57% em dezembro para 3,54% no mês passado, uma ligeira queda de 0,03 ponto percentual no mês. Em 12 meses, o recuo da taxa de juro cobrada das empresas acumula queda de 1,01%. Com uma queda do juro para as empresas em janeiro, a taxa anual ficou em 51,81%, a menor já registrada desde novembro de 2014, segundo o levantamento da ANEFAC. Já para o consumidor, a taxa média caiu em janeiro para 6,75% ao mês. Em dezembro do ano passado, foi de 6,79%, um recuo de 0,04 ponto percentual. A taxa média de juro para a pessoa física anual fechou em janeiro em 118,99% e é a menor desde março de 2015. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem transparente e flexível, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. É inegável o protagonismo assumido pelo Poder Judiciário brasileiro nos últimos anos, o que pode facilmente ser percebido por meio da crescente judicialização da política. E para falar sobre ativismo judicial e constitucionalização das prerrogativas dos advogados, nós conversamos agora com o advogado do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia do Estado de Ceará, Dr. Robson Sabino. Dr. Robson, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é meu, Evelde, mais uma vez estar aqui com você para falar sobre tão importante tema aos telespectadores. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que significa a constitucionalização das prerrogativas dos advogados. Pronto, para falar em constitucionalização, primeiro se fala hoje em dia de constitucionalização do direito civil, constitucionalização de vários ramos do direito que antes talvez as pessoas sentiam como se fossem os advogados, os operadores do direito de uma forma geral, sentiam como se era algo afastado da Constituição. E quando se fala em prerrogativas dos advogados, aí sim que você tem que se falar em constitucionalização, tendo em vista que
no artigo 133, fala o seguinte, que o advogado é indispensável à administração da justiça, não sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da lei. Então, e por que a Constituição alçou ao advogado essas garantias em âmbito constitucional? Porque o advogado, ele defende o direito, ele contraria interesses, contraria grupos poderosos. Então, por toda essa razão é que você tem que se falar em constitucionalização e tem que se defender as prerrogativas dos advogados. Esse protagonismo do Poder Judiciário, chamado ativismo judicial, de que forma ele pode ser perigoso? Quando se fala hoje em dia, a sociedade exige um combate à corrupção, exige um combate à violência, e isso fez com que o Poder Judiciário ele crescesse. Ele tivesse um protagonismo até frente mesmo ao Poder Executivo e Legislativo. A gente vê que hoje os nossos heróis, eles são juízes. Então isso por um lado ele é bom, porque ele mostra que a sociedade, nós somos um Estado democrático de direito, mas por outro lado há um perigo disso ir para a base do abuso de autoridade, né? Então o advogado ele precisa dessas prerrogativas, para justamente combater os excessos, para que todo cidadão tenha seus direitos respeitados. Não se defende a impunidade, se defende que a lei seja seguida e a lei seja cumprida. Esse fortalecimento, então, do Poder Judiciário, nós poderíamos dizer que se deu diante do descrédito do Executivo e do Legislativo, o descrédito dos outros poderes. Até porque está na mídia, né? O Executivo e o Legislativo, eles são eleitos, então as pessoas sabem quem são os políticos, os juízes, normalmente eles ingressam por meio de concurso público, então eles não têm uma visibilidade. Então a corrupção dentro do Poder Judiciário, ela não é tão vista quanto nos outros poderes. Então, embora o próprio Poder Judiciário ele tenha combatido, a gente vê aqui no estado do Ceará, por exemplo, a Corregedoria, que terminou a gestão agora do presidente Darival, do desembargador Darival, ele fez muito para combater todo tipo de excesso, todo tipo de abuso. Então, foi um avanço muito grande aqui no estado do Ceará. A gente pode, inclusive, afirmar que dos três poderes, é o poder realmente mais distante do povo. O poder legislativo é muito mais próximo, né? Sim, até porque o judiciário, a origem dele é uma origem aristocrática, né? Então, embora ele tenha... No judiciário você tem juízes que pensam de formas totalmente diferentes, mas o legislativo não. Principalmente assim, no legislativo municipal, o vereador ele tem que estar próximo do povo. Ele tem que observar os anseios do povo na criação das leis, senão ele não vai ser reeleito daqui a 4 anos. E diante de todo esse ativismo judicial, qual seria a importância do advogado? O advogado, então, ele tem um papel fundamental, porque é o advogado quem combate todo tipo de abuso. Então, as prerrogativas dos advogados é justamente para que o advogado não sofra aquilo que o cliente dele está sofrendo. Então, ele precisa ter essas prerrogativas para que ele tenha a liberdade de defender o cliente, de fazer com que o direito seja aplicado. Doutor Robson, você só acredita que essa crescente criminalidade, de certa forma, ela acaba favorecendo o autoritarismo? Sim, a população, quando a gente está numa situação como vive o Estado brasileiro, às vezes de um caos na segurança pública, então a própria população ela aceita perder alguns de seus direitos, porque em nome da segurança, né? Então você tem, tanto que você tem inúmeras pessoas defendendo a volta ao regime militar. Por quê? Porque elas acham que elas terão mais segurança. Então você abre mão de direitos, abre mão de garantias que foram conquistadas a duras penas em razão da segurança. E algumas pessoas acabam se aproveitando desse momento para forçar na população ou diminuir os direitos e garantias que o cidadão ele tem. Doutor Robson, existe, por parte de algumas autoridades, atitudes de criminalização e responsabilização civil da advocacia. Como o senhor avalia esta atitude? Mas eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. Nós voltamos a entrevistar o advogado do Centro de Apoio e Defesa do Advogado da Advocacia do Estado do Ceará, Dr. Robson Sabino. Dr. Robson, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre a atitude de algumas autoridades no sentido de criminalizar e responsabilizar civilmente a advocacia. Como é que o senhor avalia isso? Pronto. O advogado ele não comete no exercício profissional nem injúria e nem difamação. Entretanto, a lei ela não abarca
a calúnia e o desacato. Então, muitas vezes, o que é que acontece? No ânimos, ou até mesmo numa petição, o advogado ele coloca palavras mais fortes e essas palavras acaba a autoridade pegando aquele gancho para criminalizar o advogado. Isso faz com que o advogado alguns advogados tenham receio de permanecer naquele processo, diminui a atuação profissional. Em outros momentos, até mesmo a responsabilização civil, com ações de danos morais. Então, em algumas situações, isso é utilizado como forma de pressão ou de diminuir, principalmente quando o advogado está sendo combativo dentro do processo e evitando injustiças. Então, esse tipo de argumentos, esse tipo de astúcia, digamos assim, ele é utilizado por algumas pessoas para enfraquecer aquele advogado, a atuação dele naquele processo. E como deve se dar a atuação da OAB na valorização da advocacia e também no combate ao abuso de autoridade? Pronto, o advogado ele não pode, de forma alguma, fazer sua defesa sozinho. Ele precisa procurar a Ordem dos Advogados do Brasil. É dever da OAB estar em comunhão com o advogado e participar juntamente com o advogado. Isso é que a gente tem procurado fazer lá no Centro de Apoio, com apoio da gestão, agora o apoio total da gestão atual. O presidente Erinaldo ele tem determinado que a OAB esteja atuante dentro, valorizando a advocacia, valorizando o advogado, estando presente em todos os processos que o advogado seja vítima ou seja acusado de um processo de abuso de autoridade e outros que o Centro de Apoio tem atuado. Você poderia destacar aqui os principais atendimentos feitos pelo Centro de Apoio? Pronto, o Centro de Apoio, a gente fez um levantamento de 100% de todos os processos do Centro de Apoio e a gente verificou que 65% desses processos, ou seja, 2/3, eles não são ligados realmente a prerrogativas. A maioria dos atendimentos são feitos com apoio ao advogado, ou estímulo à profissão, ou alguma forma de ampliar os serviços aos advogados. Mas, por outro lado, esses 35%, que é o que preocupam, são violações das prerrogativas, e as principais causas são, por exemplo, multa do artigo 265 do Código de Processo Penal. Isso alguns juízes multam o advogado porque ele faltou alguma audiência. Então, o que é que a gente vê? É que, às vezes, o processo é lento, o processo demora, não há qualquer controle para o juiz ou para o Ministério Público, e se o advogado, por algum motivo, faltar, já é logo aplicado uma multa para ele no artigo 265. A OAB ela tem ingressado com mandato de segurança, mostrando que não houve abandono de processo, e na maioria dos casos, praticamente 100% aqui no Tribunal de Justiça, a gente tem conseguido reverter essa situação e o advogado tem sido extinta essa multa com relação ao advogado. Né? Dr. Robson, eu lembro que cerca de 2 anos atrás, o Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia fez um trabalho grande no que diz respeito ao advogado criminal. Havia um problema dentro das delegacias, especificamente, mais relacionado aos autos do inquérito, do IP. Como é que está essa questão hoje nas delegacias, com os delegados? Isso tem sido superado? Isso a gente continua tendo, são casos pontuais, né? Então é preciso que o advogado, no momento que esteja acontecendo algum tipo de violação, ele entre em contato com o Centro de Apoio, né? A gente tem um telefone que é o 99111 5533. Então, esse telefone ele funciona 24 horas para violação de prerrogativa. Então, no momento em que o advogado estiver sofrendo qualquer violação, é importante que ele ligue para a OAB para que a gente possa atuar de imediato. Hoje, o problema maior é dentro dos presídios, por conta até dessa situação de instabilidade que se encontra. Então, a OAB tem visitado os presídios para garantir que o advogado tenha acesso ao cliente e possa fazer seu trabalho de acordo com o que manda a lei, né? E essas violações, é preciso que fique claro que elas não partem só de magistrados, mas, como eu falei agora, também de delegados e até mesmo de membros do Ministério Público, não é verdade? É verdade. A maioria das violações, a gente tem conseguido, através de um diálogo, fazer com que a autoridade ela volte atrás naquele parecer, naquele entendimento que eles possuem, né? Quando não é possível e a violação realmente continua, a OAB tem ingressado com representações, seja na Controladoria dos Órgãos de Segurança Pública, seja no Conselho Nacional de Justiça, na Corregedoria do Ministério Público, enfim, onde couber, a OAB ela tem ingressado em nome da OAB e não em nome do advogado. Então, a OAB ela substitui o advogado
e passa a atuar na defesa dele. Isso tem feito com que o advogado se sinta seguro e se sinta amparado pela entidade. No que diz respeito à questão específica na delegacia, eu queria só ressaltar que, embora o inquérito policial, o IP, seja uma peça inquisitorial, inquisitiva, como seja, os delegados dizem, inclusive, que não existe contraditório nem ampla defesa, né? Mas já há um entendimento pacífico de que todas aquelas peças já documentadas devem sim o advogado ter acesso, não é verdade? Isso, então... Mas parece que ainda existe uma resistência por parte de alguns delegados. Às vezes alguns delegados exigem que você tenha um requerimento, então isso é totalmente desnecessário para que você tenha acesso. Mas hoje, principalmente no flagrante, né, o advogado ele tem acesso e ele deve acompanhar todo o flagrante, não apenas o do cliente dele, porque ele pode, inclusive, com as alterações recentes da lei do estatuto, ele tem o direito de fazer quesitos. Então, é importante que o advogado ele possa participar, não há razão para que se impeça que o advogado acompanhe o depoimento dos condutores, principalmente quando esses condutores eles são policiais militares, ou então são policiais. Então, isso não há justificativa para impedir e permitir que o advogado acompanhe apenas o cliente dele, até porque todo o inquérito vai ser utilizado para que o promotor formule a denúncia, para que ela seja aceita. Então, o advogado precisa estar presente para garantir que, não a impunidade, como eu falei antes, mas para garantir que a lei seja cumprida. É isso que o trabalho do advogado, é garantir a aplicação da lei. E o centro de apoio ele continua funcionando de forma ininterrupta, inclusive através de plantões? O centro de apoio ele funciona Natal, Ano Novo, Carnaval, então de 24 horas, final de semana, então basta que o advogado ligue. Há sempre um advogado que fica de sobreaviso para atender esses casos de urgência e emergência que aconteça, qualquer tipo de violação de prerrogativa, a gente possa estar atuando de imediato. Até porque se a gente for esperar, às vezes, a segunda-feira, já aconteceu a violação e não tem mais como remediar, né? Qual o número de contato? O número é 99111-5533. O advogado também tem a possibilidade, durante a semana, no horário comercial lá de funcionamento do centro de apoio, de ligar do 0800, 085, 0800. Então, a OAB tentando facilitar para que não apenas o advogado, mas o cidadão, ele tenha acesso realmente à justiça e ele possa ter os seus direitos garantidos por meio da atuação do advogado que ele constituiu. Dr. Robson, estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Pronto, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar apresentando à sociedade o Centro de Apoio, a atuação da OAB. A OAB ela tem atuado na defesa do advogado porque quando se defende o advogado, você está defendendo a sociedade. Porque se um advogado desprestigiado, ele não vai ter a possibilidade de defender o seu cliente adequadamente. Então, o próprio direito do cidadão ele é prejudicado. Então, nós ficamos à disposição de todos os colegas para entrar em contato com o Centro de Apoio, para que façam as suas denúncias, para que façam suas reclamações, sugestões, elogios. Então, tudo que o advogado achar que ele deve fazer, que vai valorizar a sua profissão, ele deve entrar em contato com a OAB. Obrigado. Ivelise Maia. As unidades prisionais da região metropolitana de Fortaleza estão recebendo desde o dia 4 de fevereiro uma força-tarefa de análise processual promovida pela Defensoria Pública do Estado do Ceará por meio do Núcleo de Assistência ao Preso Provisório e às Vítimas de Violência do Núcleo Especializado em Execuções Penais. As atividades têm como objetivo entregar um raio-x de quem está inserido nas unidades para o governo do Estado. A força-tarefa consiste em analisar os processos de todos os internos de uma determinada unidade prisional, avaliando a situação e os benefícios que podem ser concedidos pelo Judiciário. O grupo é composto por defensores públicos, auxiliados por 17 advogados designados pela SAP. O trabalho contempla atualizar o cadastro dos internos do sistema prisional no sistema de informações criminais. Além desta atividade, uma inspeção geral será realizada em cada unidade com vistas a apresentar as condições carcerárias que podem ser aprimoradas. Chegou a hora de você conferir as dicas dos concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Defensoria Pública de Minas Gerais, inscrições até 25 de abril. Tribunal de Justiça do Acre, inscrições até 13 de fevereiro.
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, dos Territórios, inscrições até 26 de fevereiro. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, inscrições até 8 de março. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, inscrições até 18 de fevereiro. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia. A gente se vê na semana que vem. Até lá!